Bom, pessoal, estamos aqui com mais um macete do operador. Hoje nós vamos falar um pouco de como fazer o ajuste da orientação do eixo árvore dos centros de usinagem Brother com o comando C00. Esse comando é utilizado nos equipamentos Brother X1 e X2, com modelos S, R, M e entre outros. As trocas dessa linha Speed são extremamente rápidas, então para que a gente consiga fazer uma troca rápida, a gente precisa ter um alinhamento perfeito das condições do magazine. E o alinhamento da parada orientada do M19 é o principal fator para termos uma troca suave. Então, quando a gente observa a posição das chavetas, elas têm que estar exatamente paralelo ao sentido do eixo Y do equipamento. E a gente tem, olhando por baixo da máquina, assim, a gente percebe, olhando de baixo para cima, uma diferença no eixo árvore. Como resolver esse problema? Então, estamos aqui hoje para falar sobre isso daí. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma base magnética com um relógio apalpador, e vamos montar ele na mesa e deixar a lateral do relógio disponível para tocar a chaveta. Então, o ideal é fazer com relógio centesimal, tá? Dá para fazer com milesimal? Dá, mas com relógio centesimal acaba sendo mais fácil. Primeiro passo, vamos orientar o eixo árvore, né? Que é deixar a peça orientada. Tem duas maneiras de fazer a orientação do eixo árvore. Então, você pode orientar o eixo árvore de maneira manual. Você vai apertar o manual ATC, manu e ATC. Então, ele vai orientar o eixo árvore. Se você apertar o ATC de novo, o eixo Z vai subir. E se apertar mais uma vez, o Z vai subir bastante. Então, se você preferir, aonde estiver na posição do eixo Z da tua máquina, você vai em MDI, digita M19 e ciclo Start. Pronto, já vai orientar o eixo árvore. Se não quiser usar a tecla ATC. Depois de orientar o eixo árvore, você vai posicionar com o handle o relógio lá na chaveta da parte traseira. Então você vai posicionar a bolinha do apalpador na chaveta traseira. A partir desse momento, você vai zerar o relativo da máquina. Então, como que você vai fazer isso daí? Você vai lá e vai no posição, relativo, zerar todos os eixos. Deixou o eixo X, Y e Z zerado. Vai ficar principalmente observar no eixo X que vamos precisar. Para medir a chaveta frontal, você vai deslocar 40 milímetros no eixo Y, né, e vai mexer o eixo X até zerar o relógio. Então, com isso, você vai obter o valor do deslocamento do eixo X. Por exemplo, nesse caso, nós estamos considerando um deslocamento de 0,438. Então, 4 décimos e 38 milésimos. O seguinte passo agora, nós vamos ativar a escrita de parâmetros. Então, você vai entrar no banco de dados, ES, entradas e saídas, vai procurar a tecla versão e vai digitar 1 na versão. Vai estar ativo 1 na versão, Enter, pronto, tá permitindo gravar. A partir disso, banco de dados, 7 parâmetros, você vai procurar o parâmetro 5005, né? O parâmetro 5005 é o parâmetro que é do M19 da máquina. Então, esse parâmetro que a gente vai precisar ajustar. Como que eu calculo o valor da compensação? Você vai resgatar o valor do eixo X, no caso nosso 0,438, né? Vai tomar nota disso daí. Vai anotar o valor do parâmetro 5005. Nós vamos adotar o valor de menos 1.700, que é o valor original que a Brother manda à máquina. E vamos fazer a seguinte fórmula. A diferença do eixo X em microns multiplicado por 4 mais ou menos o valor do parâmetro 5005. Né? Então, por que o mais ou menos? Porque em alguns casos você vai ter que somar o valor do parâmetro 5005 e algumas vezes subtrair. E como é que eu descubro isso daí? Como que eu faço isso daí para saber?
Como que eu vou saber como que se eu devo subir ou diminuir o valor? Se a chaveta traseira tiver mais para o lado esquerdo do que a chaveta dianteira, né, você deve somar o valor. Isso é, o eixo X vai ficar num valor positivo, vai ficar para mais. Então você deve somar o valor. Se a chaveta tiver na posição inversa, né, isso é a chaveta da frente mais para a esquerda do que a chaveta de trás, né, a chaveta de trás para a direita, o eixo X vai ficar negativo o valor. Então você vai diminuir o valor do parâmetro, certo? Então é bom observar o sentido. Então vamos lá, a gente tinha 0,438, nós temos que transformar isso daí em milésimos, né? Hoje nós estamos em milímetros ali, né? Então nós vamos passar para ele para microns, né? Então como que faz isso? Você multiplica por 1000. 0,438 vezes 1000, 438 microns, né? O valor do parâmetro prévio, a gente está utilizando o valor de menos 1.700. Então, vamos anotar o valor do prévio, menos 1.700. A conta fica o seguinte, 438 vezes 4, mais, porque está positivo, e põe entre parênteses ali o menos 1.700, né? Porque é o valor que está lá. Virou 52. 52 é o novo parâmetro, é o novo valor do parâmetro. Como que nós vamos inserir isso lá na tabela, né? Então você já habilitou a escrita de parâmetro, né? Tá no vídeo atrás ali, vamos pressionar o banco de dados, procurar ali o parâmetro de máquina, procurar a tecla parâmetros de máquina, né? Você vai selecionar parâmetros de máquina. Depois que você selecionar parâmetros de máquina, você vai procurar o sistema 1, é a primeira opção, sistema 1 input. Vai procurar o parâmetro 5005 e alterar conforme o cálculo. Então o valor que está ali vai virar 52. Vai anotar o valor do cálculo. Uma dica é tirar uma foto do parâmetro antes de alterar, para a gente saber o que está fazendo. Saia da tela salvando as alterações, né? No F0 ali, você vai sair salvando as alterações. Aperta o botão de emergência, porque nós vamos ter que desligar a máquina, né? Você aperta o botão de emergência, desliga e liga a máquina. Alguns parâmetros, como esse, precisam ser reiniciados a máquina. Então, vamos desligar e ligar a máquina para ter certeza aí que o parâmetro entrou. E confira o resultado. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer de novo o passo 1 lá e inspecionar de novo o M19. A partir disso, aí você vai perceber que as trocas de ferramenta agora vão ficar bem suaves, bem zeradas. Uma dica aqui é o seguinte, se tiver mais que 2 milímetros de deslocamento, refaça a operação para deixá-la mais fina. A maior tolerância que podemos ter ali é 1/10. Valeu, pessoal. Obrigado.